Se você quer levar a sua evolução para o próximo nível, você vai precisar da motivação. Sim, existem muitas pessoas que falam que a disciplina é o mais importante para você evoluir e que você não precisa de motivação e blá 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 e blá blá blá. Mas hoje eu vou te contar a verdade. Fica aí que você vai descobrir a importância da motivação na sua vida. Existem dois extremos hoje em dia. Esses dois extremos, eles falam muito sobre ou a motivação é tudo, disciplina não existe, disciplina é uma invenção aí dessas pessoas aí da melhoria pessoal. E existe também o extremo que diz que a motivação, você não precisa de motivação. A motivação é inútil, você só vai precisar de disciplina. Mas ambos os lados estão errados. É o seguinte, vamos lá, vamos começar pensando aqui. Existem duas pessoas. Uma pessoa que tem motivação, tem prazer em fazer as coisas, e a outra que só vive no mecânico, só vive na disciplina, não tem motivação, só usa a disciplina. Qual que vai ser mais feliz? Com motivação, é óbvio. Então vamos lá. Mas como se sentir motivado a fazer uma tarefa de demorar 1 hora, por exemplo, como ler, como escrever, exercício, meditação e tal. Como fazer isso? Com esses hábitos aqui hoje em dia, né? Nós temos jogar, por exemplo, é um hábito muito comum hoje em dia. Milhões de pessoas jogam. Eu coloquei os shorts aqui, mas geralmente as pessoas veem mais TikTok, né? Só que eu mesmo, por exemplo, eu já vi muito shorts, eu nunca vi TikTok. Temos a pizza aqui, né, que representa as comidas, as porcarias, né, as comidas ruins. Como ter motivação para fazer outras tarefas, tarefas boas, com tudo isso, usando uma coisa muito importante que a gente tem na internet. Mas que poucas pessoas fazem da forma certa. É um assunto muito falado na internet, mas é óbvio, eu vou falar aqui e vou te passar a minha opinião sobre isso e o que você deve fazer. Então vamos lá. Como funciona a motivação? A motivação é basicamente o porquê das suas ações. É o motivo, né? Motivação, motivo das suas ações. Todos os hábitos que nós fazemos, ele tem um motivo, ele tem uma motivação. Talvez pareça difícil perceber isso de alguns hábitos ruins, porém existem motivações básicas, motivações que todos têm e que surgiram há milhares de anos atrás. Quais são elas? Eu vou te contar agora. Mas antes, eu peguei o exemplo do meu canal, por exemplo. Por que o meu canal existe? Inclusive essa foto aqui, eu atualizei ela, né? Porque dá bem parecida com o escudo do Internacional. Mas enfim, por que eu comecei meu canal? Tem uma motivação por trás. O meu canal, primeiramente, né, antes dessa nova fase, ele era um canal de jogos, um canal onde eu gravava tutorial de jogo, gameplay, basicamente tudo sobre jogos. Só que eu nunca pensei em gravar em melhoria pessoal. Só vim pensando em gravar melhoria pessoal nos últimos tempos, onde eu fui entrando na melhoria pessoal, e aí eu resolvi criar esse canal aqui, não criar, né, recriar, vamos dizer assim, esse canal com esse objetivo. Então, a motivação por trás eu queria ser um youtuber gamer. Pois esse canal surgiu por causa disso. E agora ele vai mudar completamente de forma. Inclusive, já postei meu primeiro shorts, deu muito certo, 1.300 visualizações, né? Obviamente, shorts pega mais view, mas, né, tudo isso é motivação. E aí, a gente vai entrar em outro quesito, que é o quê? A dopamina. Muitas pessoas pensam que a dopamina é só o prazer que você recebe depois da ação. Não, não é isso. Dopamina é o prazer que você recebe durante a ação. Então, por exemplo, às vezes eu tô gravando um vídeo, eu tô sentindo dopamina durante esse vídeo, e aí o que acontece? Essa dopamina ela me faz continuar gravando aquele vídeo, entendeu? Então isso é a dopamina. A dopamina ela te mantém motivado durante a ação. Obviamente a dopamina também é liberada depois de uma ação, né? Isso aí não é mentira, isso aí é verdade. Mas essa é uma das funções principais da dopamina que a gente vai entender aqui sobre a motivação. Então, se uma atividade é prazerosa e o seu cérebro libera dopamina durante ela, você vai começar a ficar motivado antes de fazer aquela ação, entendeu? Então, assim funciona. Você tem uma motivação, essa motivação pode te fazer tomar uma ação, tomar alguma decisão, e aí você vai liberando dopamina durante a ação para você continuar fazendo aquilo. Entendeu como funciona a motivação? Mas você vai estar falando, Arthur, mas
Eu não tenho motivação pra isso. Como é que eu libero dopamina durante o ato, sendo que eu não tenho prazer em, sei lá, escrever, ler? E aí que a gente entra em outra questão que a gente vai abordar mais pra frente, mas agora a gente vai entender as motivações básicas de qualquer ser humano que moldam todos os nossos hábitos. A primeira motivação básica de qualquer ser humano é a sobrevivência. Então, comer, ter comida, é, dormir, né, ter sono e se proteger das temperaturas, né? Por isso que a gente usa blusa de frio e tal. É toda essa sensação de proteção. Então vamos lá. Por que isso é uma motivação, né? A gente vai fazer uma análise de cada um, né? Então, sobrevivência é uma motivação por um motivo bem simples, né? Muito tempo atrás, antigamente, né, na era das cavernas e tal, o ser humano ele não tinha comida facilmente como era hoje, né? Você não ia lá no supermercado e comprava, né? Nem tinha supermercado na época. Então, as pessoas tinham que caçar comida, seja frutas, seja caçar um animal. E aí essa motivação necessidade, virou uma necessidade básica, basicamente. E aí essa necessidade de comida meio que virou uma motivação que está encaixada dentro desse primeiro tipo que a gente está vendo. Alimentação. Então a pessoa tinha que ir lá, sair para caçar, e a pessoa tinha que ter motivação para fazer aquilo. Porque, né, imagina, né? Você tem que caçar um animal e você não tá nem motivado, né? Você tá fazendo, não dá certo. A cama representa dormir. Então, né, você dormir com segurança, né? Não só dormir, na verdade. Segurança, numa geral, né? Então você tinha que ter segurança para você não ser atacado por nenhum animal, não ser atacado por outras tribos, etc, né? E proteger, né, das temperaturas, isso aí é óbvio, né? Porque se você ficar muito tempo exposto a uma temperatura extrema, você pode ter problemas aí. E aí, como é que isso se converteu hoje em dia? Hoje em dia, essa necessidade ela é suprida com besteiras, né, comidas processadas, né, ultraprocessadas, o excesso de conforto, né, que é a segurança. Então, pô, se você tá confortável, o seu cérebro entende que você está seguro. E esse negócio de conforto é muito importante, é muito dito na internet, e eu vou falar sobre ele, né? Então, tudo isso aqui que a gente vai falar, ele é confortável, tá? Uma das coisas que o cérebro mais quer é economizar energia e estar seguro. Então, essas duas coisas elas se encaixam ali. Então, quando você está comendo aquela comida cheia de açúcar, cheia de aqueles bagulho lá que eu nem sei o que é, aqueles ingredientes especiais, né, que vai te levar embora mais cedo. Quando você come esse tipo de comida, principalmente com açúcar, né, essas coisas que estimulam muito o cérebro, o seu corpo entende que você está comendo algo que vai te dar energia por muito tempo. Então seu cérebro ele começa a querer mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo. Só que nosso cérebro ele não tem senso de limite. Como assim? Ele não sabe qual que é a hora de parar. Ele não sabe que, tipo assim, se a gente comer muito, 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 vai dar ruim. Então, ele vai comendo, 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 comendo. E vira um hábito. E além de virar um hábito, porque virar hábito é diferente de só você comer uma vez, além de virar um hábito, que torna muito mais difícil você parar, isso também é muito estimulante. Então, seu cérebro ele vai querer mais daquilo até acabar. Então, isso aqui é sobre a comida. Conforto, diversos. Todos os hábitos ruins, basicamente, que a gente faz hoje em dia, é porque eles nos fazem sentir confortável, certo? Então, primeira motivação básica, sobrevivência, ok? A segunda é a reprodução e vínculo. Reprodução é básico, né? Qualquer animal tem essa motivação de reproduzir e continuar a espécie. Então não preciso nem explicar direito. E o vínculo é você estar vinculado a outras pessoas, você ter relações com outras pessoas. Porque antigamente era muito mais fácil você viver duas pessoas do que uma sozinha. Até hoje é isso, né? Então como é que isso se resume hoje em dia? Hoje em dia, relações superficiais. E aqui eu tô falando tanto de amizade, tanto de namoro. Então, relações casuais que não tem profundidade, não tem conexão entre as duas pessoas, basicamente. Às vezes você tem um amigo que é um amigo de vício.
O que que é um amigo de vício? É aquele amigo que te chama pra você, sei lá, você jogar. Ele só te chama pra aquilo. Ah, a pessoa pode te chamar pra outras coisas? Também. Mas às vezes essa pessoa, ela só vai ser sua amiga por conta de um vício. Existe muito isso. E, cara, é isso. É assim que essa motivação é representada hoje em dia. A terceira motivação é o pertencimento. Acho que o nome é autoexplicativo, que é você pertencer a um grupo, a uma tribo. Antigamente, como eu disse, viver com outras pessoas era muito mais simples. Hoje em dia, continua a mesma coisa. Então, seu cérebro, ele começa a ter a motivação de, tipo assim, a gente precisa ter amigos, a gente precisa ter outras pessoas, a gente precisa ter um grupo, a gente precisa ter uma tribo. E aí, hoje em dia, como é que isso se resume? Em grupos de amigos, que pode ser de vício também, como eu falei, mas também acontece de outra forma, que não está relacionada na outra parte. Inclusive vai ser meu próximo vídeo, provavelmente, né? Eu espero. Que é torcer para um time de futebol. Isso mesmo. Não é só time de futebol, obviamente. Qualquer esporte, né? Torcer para um time, torcer para outra pessoa que está do outro lado da tela. E você não, provavelmente nunca vai encontrar ela. Se vai ser no estádio. E enfim, né? Torcer para um time de futebol. Por quê? Porque quando você torce para um time de futebol, você se sente pertencendo a uma tribo. Agora vamos falar do domínio. Domínio é basicamente a sensação de você sentir que você está no controle. Então, você estar no controle da sua situação. Quando você controla seu ambiente, a sua vida, enfim, o que for. Como é que isso se resume hoje em dia? Com as pessoas, às vezes a pessoa tem um trabalho ruim, aí ela chega em casa e, em vez de tentar sair daquele trabalho ruim, ela vai lá e, sei lá, fala assim: ah, vou scrollar aqui um monte, vou jogar, não quero saber de nada, pra sentir que tem um controle da vida. Pois é, complicado esse aqui. Status e propósito é o nosso último dos 5 que eu falei aqui. Status e propósito é basicamente a necessidade de deixar um legado, de ter importância, de alcançar um status específico na sua vida, seja no que for. Porém, hoje as pessoas podem procurar isso em jogos, por exemplo. Ah, mas eu tô nível sei lá quanto tal jogo. Ah, mas de Geometry Dash eu passei uma Extreme Demo. É o status, ok? Então, você deixar aquele legado, você alcançar o status, é muito mais fácil no jogo do que na vida real. Na vida real, tem que fazer um monte de coisa que parecem ser difíceis. Já no jogo, você só abre o jogo lá e vai jogando e pronto. Como isso se converte nos hábitos ruins? Bom, eu dei um resumo, mas basicamente, se a gente for ver os hábitos ruins que a gente tem hoje em dia, comer besteiras supre a sobrevivência. O seu cérebro ele entende aquela besteira como uma fonte muito alta de energia, então ele vai comendo mais, mais e mais. Enfim, os shorts, por exemplo, TikTok, eles são divertidos, eles são rápidos, eles são instantâneos. Eu acho que o Shorts é um dos maiores exemplos, não só o Shorts, né, o TikTok também, um dos maiores exemplos de como funciona a dopamina grátis, como funciona a dopamina instantânea. Se a gente for ver, a dopamina, a dopamina fácil, a dopamina instantânea, ela se resume em shorts, porque os shorts, eles são basicamente formas de você achar um conteúdo muito rápido. Então, existe esse grande problema aí nesse pequeno hábito aí, que é um hábito ruim e que você deve eliminar. Os jogos, o status, a sensação de controle, você está jogando, a sua vida está ruim, mas você sente que o único momento que você tem de controlar a sua vida é jogando. Status, você consegue mais status jogando, você vai aumentando o nível no jogo, e aí, né, vai melhorando cada vez mais o seu status no jogo. E é basicamente dessa forma que se converte nos hábitos ruins. Agora vamos falar do hábito que as pessoas fazem errado. Agora vamos dizer
agora vamos falar sobre o que as pessoas fazem errado. Eu prometi falar pra vocês, que é o detox de dopamina. Bom, você já deve ter ouvido falar muitas vezes de detox de dopamina, né? Ou de jejum de dopamina, seja lá o que for. Só que, cara, por incrível que pareça, eu acho que eu nunca vi alguém explicando o que significa detox de dopamina. Porque jejum de dopamina, todo mundo sabe o que é. Jejum é você ficar um tempo sem alguma coisa. De dopamina, ficar muito tempo sem dopamina. Mas, obviamente, jejum de dopamina já está errado. Então, um detox de dopamina. Como é que é um detox de dopamina? O que significa um detox de dopamina? Um detox de dopamina significa... Detox significa... É uma abreviação, na verdade, né? Para desintoxicação. Ou seja, basicamente você está desintoxicando-se de dopamina. Como assim? Vocês lembram que eu falei sobre a recompensa instantânea, que é basicamente a dopamina que você consegue com qualquer hábito ruim, né? Que seja instantânea, né? De uma vez assim. Então, o que acontece? Basicamente você está se desintoxicando dessa dopamina ruim, dessa dopamina instantânea. E o que você está fazendo? Deixando só a dopamina boa, a dopamina a longo prazo, que é ler, estudar, fazer exercício, meditar, diário, tudo basicamente. E o detox de dopamina ele se resume a isso: você eliminar essa dopamina ruim e deixar apenas essa dopamina boa. E para que serve esse detox de dopamina? Para deixar a sua vida mais fácil. Pensa comigo. Se você é o seu cérebro, você recebe altas doses de dopamina. A sua dopamina é uma linha reta. Inclusive, eu até botei aqui. Então, né, a gente tem esses dois tipos de dopamina, que está bem aqui. Um é o certo e outro é o errado. A dopamina a longo prazo é a certa e a instantânea é a errada. Por quê? Porque quando você tem dopaminas instantâneas, o seu cérebro ele começa a se acostumar com aquilo e ele começa a recusar as dopaminas a longo prazo. Ler, estudar, beleza? Agora, quando você tem as dopaminas a longo prazo, o seu cérebro aceita as duas, basicamente. Mas você vai querer só manter você vai querer manter só as longo prazo, porque as de curto prazo, a maioria é bem ruim. A não ser, óbvio, que você tem que... A não ser que você queira ter um equilíbrio na sua vida. Aí vai com você, ok? Então, existem esses dois tipos e existe essa importância aí de você diferenciar um tipo do outro. Só que não é só esse negócio de se acostumar. É outro problema também. Porque a sua dopamina, ela é a motivação, basicamente. E como vocês podem ver aqui, a gente tem uma reta. Essa reta aqui, ela mostra que antes da ação, você recebe dopamina. Durante a ação, você recebe dopamina. E depois da ação, você também recebe dopamina. Antes, é para você se sentir motivado a fazer aquela ação. Durante a ação, é para você continuar fazendo Durante a ação, é para você continuar motivado a fazer aquela ação. E depois é a recompensa, ok? Então, além disso, né? Quando você faz os hábitos ruins, a dopamina instantânea, a sua dopamina, ela naturalmente começa a descer o nível básico dela. Então, naturalmente, mesmo sem ter se estimulado por, sei lá, um dia, a sua dopamina ainda vai estar num nível baixo. Ela vai subindo aos poucos quando você vai fazendo esse detox até voltar ao nível normal. Isso acontece por causa dos hábitos ruins. Quando você faz um hábito ruim, ocorre um pico de dopamina e depois a sua dopamina desce de novo. E ela desce um pouco mais do que estava antes e ela fica um pouco mais abaixo do que estava. E isso é muito prejudicial, ok? Então vamos agora para 3 dicas. Então, em resumo, qual que é a real importância da motivação? A motivação, ela serve para te deixar mais feliz. Ela literalmente é feita para isso. É feita para você
ter motivação de fazer um hábito e você fazer aquele hábito. Então você entende a importância disso? A importância da dopamina? A importância da motivação? A motivação serve pra você ficar feliz fazendo um hábito. Então imagina só você ter a mesma felicidade que você tem jogando, é, vendo vídeo curto, vendo vídeo inútil, comendo besteira, lendo, meditando, fazendo um diário. Hábitos que parecem muito chatos, provavelmente, para você. Isso é incrível. Isso é incrível e isso é o efeito do detox de dopamina. Enfim, tem muitos benefícios fazer o detox. Vai melhorar muito sua vida. Então a motivação, ela não vai ser usada sempre. A motivação vai ter dias que você não vai estar motivado. Você vai ter que usar a disciplina, que é muito importante. Eu falei muito da motivação nesse vídeo, mas eu vou falar um pouco da disciplina agora. A disciplina não é inútil. A disciplina é fundamental. Sem a disciplina, você provavelmente nem estaria melhorando. Só que a motivação, cara, eu quero estar motivado para quando eu for abrir o meu PC aqui, eu trabalhar. Eu quero estar motivado a trabalhar, a gravar meu vídeo. Eu não quero estar motivado a jogar, entendeu? Quero estar motivado a ler. Quero estar motivado a meditar. E isso é o efeito do detox de dopamina, ok? Então agora eu vou mostrar 3 dicas para você executar esse detox de dopamina. Afinal de contas, ninguém quer saber o que é detox. Provavelmente você já sabe o que é detox. E agora eu vou te mostrar uma dica. Agora eu vou te mostrar dicas práticas que você pode fazer para aplicar o detox na sua vida. Primeira dica: tédio. Exatamente. Tenha momentos de tédio no seu dia. Eu sei que pode parecer meio estranho, mas como está na tela bem escrito aqui, nada é melhor do que um hábito ruim. Não fazer nada é melhor do que fazer um hábito ruim. Por quê? Porque no hábito ruim você está fazendo um hábito ruim. Não tem muita explicação. Quando você está fazendo nada, você não está fazendo um hábito ruim. Não está fazendo um bom, é verdade. Mas é melhor você não fazer nada do que você fazer um hábito ruim. Então, entenda isso. Além disso, o tédio é extremamente importante, gente. A gente não tem noção do poder do tédio às vezes. Eu não tenho muita noção do tédio. Eu ainda estou testando isso, mas eu tenho certeza. Isso aqui eu tenho certeza. Tédio é melhor do que fazer um hábito ruim. Além disso, o tédio pode ser produtivo sim, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, primeira dica, use o tédio a seu favor. A segunda dica é substituir hábitos ruins por bons. Mas eu acabei de falar sobre o tédio? Sim, mas tédio para sempre não adianta, né? Então, substitua hábitos ruins por hábitos bons. Se você come mal, comece a comer bem. Comece a fazer exercício. Isso é extremamente importante para você fazer o detox, né? Porque se você tá tirando os hábitos ruins, os hábitos bons tem que tomar o lugar dos hábitos ruins, né? Acho que é bem simples pensar nisso. Então tem os tédio ainda, mas obviamente o importante é você substituir os hábitos ruins por hábitos bons. A última dica é diminuir gradualmente. Exatamente. Diminua os hábitos ruins aos poucos. Não tente remover completamente de uma vez. Por quê? Porque, cara, a chance de você desistir é muito grande. Então, se você quer remover os hábitos ruins, diminua aos poucos. Se você joga 7 horas por dia, jogue 6. Entendeu? Não tenta ir de uma vez. Não tenta, vou parar de jogar total. Gente, é quase impossível isso dar certo, ok? Então, diminua gradualmente. E se você seguir essas dicas que eu falei, eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar o detox na sua vida.
E, como eu disse, obviamente a disciplina também é muito importante. Mas, cara, a motivação é muito boa. É sério. Sentir motivado a fazer um hábito bom é uma sensação maravilhosa, certo? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like. Comenta aí o que você acha da motivação, se você acha que ela é realmente importante, se você acha que não é. Se inscreve aí pra me ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau.